A gente tem um lema que vai ajudar depois nos próximos resultados, pessoal, que fala o seguinte: uma propriedade da bissetriz de um ângulo. Então, a bissetriz de um ângulo, exceto sua origem, é o conjunto dos pontos do interior do ângulo que equidistam dos lados do ângulo, né? Então, se eu pego aqui o conjunto de todo mundo que equidista, então que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, eles formam a bissetriz, tá? Então, se eu tenho aqui essa situação, a minha tese é mostrar que para qualquer D aqui na bissetriz, eu tenho que AD é igual a BD. Eu quero mostrar que AD é igual a BD. E, por hipótese, sabemos que os dois ângulos aqui são congruentes, porque eu tenho que ACD é a bissetriz do ângulo ACD. Ok? Então vamos lá. Então a gente vai ter duas situações aqui, né, para observar. Primeira situação, olha o seguinte: suponhamos que D equidista. Então eu quero provar então, na verdade aqui são duas coisas, né? Eu quero provar então que a bissetriz, então se eu tenho que ela é uma bissetriz, então eu quero provar que todo ponto da bissetriz equidista dos lados do ângulo. Então isso é um lado, é uma situação. A outra situação é mostrar que se eu tenho um ponto que equidista, então ele está lá. Então eu quero mostrar que a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do meu ângulo, tá? Essa aqui é a ideia. Então primeiro vamos mostrar, vamos supor que D equidista. Então primeiro vamos supor que D está equidistante, né? Então suponha que isso aqui acontece, eu quero mostrar que D pertence à bissetriz, tá? Então a primeira situação, a minha tese é mostrar que a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do meu ângulo. Então, primeira situação, a minha tese é mostrar que D pertence à bissetriz do ângulo C. Tá bom? Essa que eu quero provar. Então, é a minha hipótese. Eu vou supor, então, que D equidista das duas retas. Então, quer dizer que a distância de D até A é igual à distância de D até B. Tá? Vamos supor isso. Tá? Bom, então, o que eu tenho? Se eu olho aqui para os triângulos ACD e BCD, esses dois aqui, ó, ele tem o quê? Ele tem esse ângulo aqui, ó. Veja, esse ângulo aqui é 90 graus, né? Esse lado aqui, ó, é em comum. E esse lado é igual a esse, tá? Então, o que acontece? Eu tenho, então, pelo caso, hipotenusa cateto, porque eu tenho dois triângulos retângulos, onde a hipotenusa é coincidente, é a mesma, e os catetos são congruentes. Então, pelo caso hipotenusa cateto, a gente tem que os triângulos, deixa eu ver a ordem certinho, ACD é semelhante a BCD. São semelhantes. Tá? Então, como eles são semelhantes, ACD, tá? Como eles são semelhantes, isso implica, lembra lá da semelhança? Se eu tenho dois triângulos semelhantes, os ângulos são congruentes. Então, isso implica que ACD é igual a BCD. Então, quer dizer que esses dois ângulos aqui coincidem, o que implica que o D pertence à bissetriz. Do ângulo C. Tá bom? Então, isso garante. Agora, a segunda situação, né? Então, agora a gente tem, por hipótese, que D pertence à bissetriz.
de C. E aqui a gente quer mostrar, nossa tese é que a distância de D até A é igual à distância de D até B, tá bom? Então eu tenho que esses dois ângulos aqui são congruentes, e aí então eu quero provar que esses dois lados são congruentes. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então eu vou pegar esse ponto, né, na bissetriz, né? Aí nas notas eu chamei de E, né? Eu peguei uma nova figura, eu chamei de E, tá bom? Poderia fazer dessa forma também, não tem problema, tá? Então vamos acompanhar as notas aí. Então peguei E, né, o ponto, então EA, EB, tá? Então o E está no interior, né? Então, como o E é um ponto da bissetriz, então ele está no interior do ângulo. Então o primeiro passo, beleza. Resta mostrar então que a distância de E até o lado CA é igual à distância de E até o lado CB. Tá? Ou seja, a distância de E a A, né? EA é igual a EB. E como que a gente pode garantir isso? Veja só, esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de 1 nesse caso aí, esse aqui mesmo, né? Esse ângulo é o mesmo nos dois, tá certo? Por quê? Porque é uma bissetriz. Tá? E nesse caso aí é o E aqui, segundo as notas de aula. Tá? Então, esses dois ângulos aqui são coincidentes. Tá? Então, o ângulo ACE tem a mesma medida do ângulo BCE. O que mais? O ângulo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são coincidentes, são de 90 graus, né? Aí no caso eu chamei de F e G. Ah, tá. Eu mudei o nome dos pontos, tá? Não sei pra que eu fiz isso, mas eu mudei o nome dos pontos aí. Então eu chamei de G esse aqui e eu chamei de F esse aqui. Então eu quero mostrar que EF é igual a EG. Tá? Essa que é a ideia. Então aqui no lugar do A é F, então FCE é igual a GCE. Tá? Muito bem. O que mais? Então tenho que esse ângulo aqui é congruente, e esses dois ângulos aqui também são congruentes, que é ângulo em comum, que é 90 graus. Tá? Agora, eu tenho um lado em comum, que é um lado CE. Então, isso aqui acontece, o ângulo F é igual ao ângulo G, que é igual a 90 graus, e, além disso, CE é um lado em comum. Então, com isso, eu tenho que os triângulos FCE, então, pelo caso lado, ângulo, ângulo, né, porque eu tenho lado, ângulo, ângulo. Eu tenho que os triângulos FCE e GCE são congruentes. Se eles são congruentes, isso aqui implica que EF é igual a EG, como a gente queria. Tá? Então, consequentemente, se um ponto está na bissetriz, então ele é equidista dos lados do ângulo. E se ele é equidista aos lados do ângulo, ele mora na bissetriz. Tá? Não tem outro jeito. Tá? Então, a bissetriz é exatamente o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados desse ângulo.